nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Ouve a minha oração, Nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração. ouve a minha oração, Nasce em mim e me salva. e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim. Nasce, nasce em mim, Senhor, nasce em mim e apaga o meu pecado. Nasce em Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva as nossas vidas. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos, para essa noite, os irmãos que estão aqui conosco presencialmente e você que também está nos acompanhando virtualmente pela internet. É um prazer poder estar reunido com os amados nessa noite, onde vamos prestar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu queria convidar aos amados para abrir as suas Bíblias, e para lermos um texto da palavra do Senhor, bem pequeno, mas que com certeza todos nós já conhecemos, já ouvimos falar, já foi abordado por algum pregador e está gravado aos nossos corações. Mas de antemão queria solicitar aos irmãos que pudessem ficar de pé para a gente fazer essa leitura responsiva dessa noite. Filipenses capítulo 4, verso 13. É o trecho que eu vou ler agora. E Filipenses 4 e 13, um texto pequeno, então vamos todos nós ler juntos essa passagem da palavra do Senhor? Vamos lá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Um verso bíblico que é muito difundido no nosso meio evangélico, muitos pregadores já utilizaram ele, é bem conhecido de todos nós. Foi proferido pelo apóstolo Paulo quando estava fazendo a carta para a igreja de Filipos, ele faz alusão ao poder do Senhor em guardar
a sua vida em todas as situações. Muitas pessoas às vezes interpretam errado. Posso tudo naquele que me fortalece, como quem diz, eu posso fazer qualquer coisa que Deus vai estar sempre do meu lado. Mas na realidade a palavra não está dizendo isso. A gente olha num contexto anterior, e esse é o verso 13. No verso 12, o próprio apóstolo fala de uma maneira diferente. Ele fala, sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância, e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele está dizendo o quê? Qualquer coisa que passe comigo, qualquer adversidade, qualquer felicidade também, o Senhor está guardando a minha vida. E é nesse propósito que o apóstolo escreveu aos Filipenses, nesse verso do capítulo 4, do verso 13, dizendo que Deus está, acima de tudo, guardando sua vida, o protegendo e, o melhor, no controle de toda a situação. E pensando nessa questão do controle, da soberania, da divindade, da supremacia do Senhor, eu queria compartilhar hoje com os irmãos, mensagem mais tarde, com o tema, o controle do Senhor em contraste com o desequilíbrio humano. Essa questão de como Deus controla toda a nossa vida, como Ele tem o poder absolutamente em tudo, e nós como pessoas somos fracos, somos pecadores, muitas vezes deixamos a desejar no controle da situação, quer seja da nossa vida, quer seja da vida daquele quem amamos, nossos filhos, nossos parentes, enfim, como somos falhos nisso, em contraste com a benignidade e o controle supremo de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos orar para agradecer ao Senhor? Pai querido, te agradeço, Senhor Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concede, de estarmos aqui na Tua presença, louvando ao Senhor, buscando ao Senhor, e acima de tudo, Pai, poder estar aprendendo a Tua palavra que vai ser transmitida aos nossos corações. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor continue abençoando a vida de cada irmão, aquele que está aqui nesse momento, aquele que ainda está a caminho e também aquele que por algum motivo não pôde comparecer. O Senhor sabe qual é, Pai. Perdoa nossos pecados, abençoa nossas vidas, Pai. Permita, Senhor Deus, que saiamos daqui cada vez com nossos corações mais felizes e com os nossos corações com a certeza que servimos a um Deus maravilhoso, a um Deus que nos ama e que, acima de tudo, Senhor Deus, está sempre pronto a ministrar em nossas vidas e abençoar cada passo que damos aqui nesse mundo. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, irmãos. Podem sentar. Participe junto com o pastor Antônio Alberto, estar aqui na igreja às 6 horas da manhã, toda terça e quinta, para ter um momento de oração. Não fique de fora dessa oportunidade. Curso de eletricista, instalador predial e residencial. As inscrições se encerram hoje. Os interessados procurem o André. Culto especial de Natal, dia 24, aqui na igreja, às 6h30 da noite. Não fique de fora, contamos com a sua presença. Culto especial de Ano Novo, dia 31, aqui na igreja, às 6h30 da noite. Celebre esse momento junto com a gente. Eu espero muito que essa verdade, essa primeira verdade que a gente vai cantar juntos, fique aí martelando o seu coração e a sua mente durante a semana. Porque quando Cristo fala com os cansados, com os sobrecarregados, ele fala a respeito disso, né? Mas ele não fala, os cansados, sobrecarregados, tirem um período de férias. Os cansados e sobrecarregados, descansem. Não. O que ele diz é, vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados. E a gente vai cantar um pouquinho disso. Tem
um pouquinho disso na própria canção, a respeito de que a nossa confiança, quando a nossa confiança e a nossa esperança estiver no Senhor, as nossas forças irão se renovar. Então eu quero te convidar a cantar, alegremente ao Senhor nessa noite. Vamos juntos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Suas asas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Suas asas. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Nós cremos nisso. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Suas asas. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém. Essa próxima canção, essa eu quero ler, né? Eu gosto de fazer com que essas verdades fiquem aí gravadas na sua mente, de alguma forma. E essa próxima canção vai falar que se o Senhor tocar os meus olhos, eu verei a sua face. Se o Senhor tocar os meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar os meus pés, eles correrão para Ti. Se o Senhor tocar o meu coração, eu serei totalmente seu, eu serei totalmente seu. Resumidamente, eu jamais serei o mesmo se o Senhor tocar em mim.
Eu desejo isso nessa noite, eu desejo isso todo ao longo da minha jornada. Eu espero que também essa canção possa falar no seu coração e esse também possa ser um desejo que a gente compartilhe juntos. Um, dois, três. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus lábios, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo. Será que você pode cantar isso? Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me,
esse é o meu desejo. Oh, meu Pai, esse é o meu clamor. Curva a sua cabeça. Senhor, jamais seremos os mesmos, assim como já experimentamos isso, na verdade. Não somos como éramos antes de te encontrar. Eu creio que cada irmão aqui pode desfrutar e pode reforçar essa verdade no seu coração, porque se encontrar contigo é incomparável a qualquer outra coisa, Pai. E todos nós fomos alcançados por Teu amor. E todos nós sabemos, e até tivemos aulas a respeito disso hoje, da nossa real condição, Pai. Que não deve ser de orgulhoso, de alguém que tem todo o controle, mas de alguém humilde que sabe que depende de Ti. Senhor, nos permita continuar caminhando com o Senhor e à medida que andamos contigo, nos tornando mais parecidos contigo e cada vez menos parecido com nós mesmos. Esse é o meu clamor, Pai. Esse é o clamor da Tua igreja, no nome do Teu Filho Jesus. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando Teu amor tocar em mim. Por isso toca-nos, Pai. Por isso toca-nos. Amém. Desde já você pode continuar esse tempo de adoração, também com seus dízimos e ofertas. Tenha liberdade para fazê-lo, com alegria, com aquilo que você se propôs no seu coração. E em seguida eu gostaria de estar pedindo para o Robson fazer essa oração pelos nossos recursos. E vamos cantar assim. Esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti. É a certeza que temos. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão
águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus, que és Deus. Minha alma pode descansar, pode confiar. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Com seu coração, cante. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela mensagem cantada aqui nessa noite, onde podemos, com certeza, ter nossos corações repletos do Teu amor, vislumbrar aquilo que o Senhor quer dizer para nós e, acima de tudo, compreender, Pai, o Teu amor, a Tua benignidade e tudo aquilo que o Senhor tem para nos mostrar e fazer com que possamos, acima de tudo, Te servir de acordo com o Teu querer, como servos obedientes, como servos que observam o que realmente o nosso Senhor tem a nos ensinar e a mostrar que devemos cumprir. Por isso, Senhor, estamos agradecidos e louvamos o Teu santo e benigno nome, Pai. Agora, em especial, Senhor Deus, eu Te agradeço também por cada irmão que dispôs daquilo que pertence ao Senhor, entregando no gasofilácio, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um, por essa disponibilidade, por o recurso aqui depositado. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, Pai, permitindo que aquela parte que ficou com eles continue prosperando em suas vidas, Pai, continue servindo como motivo de bênção e engrandecimento da vida do Teu servo e também da sua vida espiritual. E o que foi colocado no gasofilácio, nossos irmãos que cuidam dessa parte das finanças, continuem com a sabedoria vinda do Senhor na administração dos recursos, que sejam utilizados unicamente e para a sua honra e glória, de uma maneira completamente clara, de uma maneira completamente inteligente, como vem sendo feito até hoje. Por isso que nós louvamos e engrandecemos o Teu nome por isso, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um, pelos músicos, pelo grupo de louvor e pela vida de cada irmão que está aqui nesta noite. Esta é a minha oração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Hoje não teremos momento missionário, né? Pelo que eu estou vendo aqui, não teremos. Então vamos para a parte do nosso culto que realmente é um prazer, que ficamos alegres, onde nós vamos conhecer as pessoas que estão nos visitando nessa noite. Nessa fileira aqui, bom, tem uma senhora, eu particularmente, me perdoe, eu não conheço. A senhora está visitando a primeira vez hoje aqui na nossa igreja? Qual o nome da senhora? Leonice. A senhora Leonice está nos visitando nessa primeira vez hoje. Nessa fileira do meio, eu creio que não tem ninguém, pelo menos os rostos aqui são bem conhecidos. E dessa fileira do canto também, todo mundo aqui conhecido já, não tem nenhum visitante, louvado seja o Senhor, só a irmã mesmo. Como nós fazemos aqui, igreja, com quem estão nos visitando?
Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Tá? Os irmãos que estiverem próximos podem cumprimentar a nossa irmã. Sinta-se à vontade no nosso meio. Vamos ter o culto infantil? As crianças podem vir. As crianças podem vir aqui. Com a professora, com a tia que vai estar ministrando nessa noite. Mais alguém? Não? Vamos estar orando então por essas crianças. Vamos lá? Vamos lá. Senhor, te damos graça mais uma vez, Pai, por esse momento em que as crianças vão poder ter o seu cultinho, Pai, um momento especial na vida delas, onde elas vão poder aprender mais do Senhor, com a linguagem própria, uma linguagem preparada especialmente para elas, Pai. Te pedimos que o Senhor continue abençoando a vida de cada uma, continue ministrando em seus corações e que elas continuem crescendo também, Pai. Não apenas em tamanho e estatura, mas espiritualmente também, Pai. Que a semente do Teu Evangelho encontre sempre um coração fértil para que germine e dê uma boa árvore com bons frutos na vida de cada um. Também te peço pelos professores, as professoras que vão estar ministrando para elas, abençoa as suas servas, Pai. Que seja um momento prazeroso e de felicidade, de ministração da Tua Palavra na vida de cada uma criança aqui nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Antes de começar a nossa reflexão, queria dar um aviso que não foi dado aqui hoje. Domingo agora, dia 17, né? Domingo agora que vem já é dia 17. As nossas crianças vão fazer uma cantata, tá? Vai ter uma cantata aqui com as crianças. A irmã Josvane já está organizando tudo. Então, quero pedir que os irmãos compareçam também para prestigiar nossas crianças que vão estar aqui fazendo essa cantata no domingo que vem. Será um momento maravilhoso de louvor, de adoração ao Senhor. E a gente vai poder vislumbrar, né, e acompanhar com essas crianças esse momento único de adoração ao Senhor através dos corações desses pequeninos, tá bom? Então marque aí no seu calendário, na sua agenda aí, domingo que vem, a cantata do Ministério Infantil, as nossas crianças aqui da igreja vão estar aqui, ó, apareceu aqui, ó, viu? Foi só falar que apareceu no quadro de aviso, graças a Deus. Então, 17/12, às 18h30, aqui na igreja, cantata de Natal do Ministério Infantil, viu? Com certeza vai ser uma bênção. E quem quiser trazer o lencinho para chorar, fique à vontade, tá bom? Porque realmente é bem emocionante as crianças apresentando. Okay? Bom, dito isto, meus amados, o controle do Senhor em contraste com o desequilíbrio humano. Quando a gente fala de controle, né, a palavra do Senhor, ela nos mostra que Deus tem o controle de tudo. Nada foge do controle do Senhor, absolutamente nada, nada. Tudo está debaixo do controle do nosso Deus. E quando fala o controle do Senhor em contraste com o desequilíbrio humano, está querendo, já tem um contraste em si, que o homem é descontrolado e Deus tem que controlar isso. Só que Deus, para exercer esse controle, o que acontece? Vai ter uma consequência. Quando Deus está exercendo esse controle mediante ao desequilíbrio do homem, alguma consequência vai haver nisso, e é o que a gente vai observar aqui na palavra. Não basta apenas dizer que Deus tem um controle. Ter o controle, Ele tem, mas existe também uma consequência desse controle quando nós não observamos aquilo que Deus quer na nossa vida. E é isso que eu queria pensar com os amados nessa noite. Queria convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias, os que trouxeram física ou digital, ou que quiserem acompanhar na nossa projeção, o livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, dos versos 1 ao 4.
esses 4 versos aqui. Abacuque, capítulo 1, dos versos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. A mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão, a destruição e a violência estão diante de mim? Também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo de modo que a justiça é pervertida. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra. Te pedimos sabedoria, capacitação, que possamos aprender aquilo que o Senhor quer mostrar aos nossos corações e, acima de tudo, também aplicar em nossas vidas, porque sabemos que somos extremamente dependentes do Teu amor e da Tua misericórdia no nosso viver. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abacuque. Muitos lembram de Abacuque quando fala da oração de Abacuque, né? Capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, né? E o fruto da videira minta, e os campos não hajam mandimentos, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Realmente é uma oração que esse profeta fez, muito bonita, linda, que mostra a dependência e o poder de Deus na vida de cada um. Mas o livro de Abacuque mostra muitas coisas para a gente também. É um livro pequeno, né, 3 capítulos apenas, bem rapidinho de se ler, 3 capítulos só, mas que tem muita coisa para mostrar para a gente também, em relação ao poder do Senhor, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e como Deus também, Ele age no nosso viver dia a dia. Até porque em Eclesiastes 1:9 diz o que? Não há nada de novo debaixo do céu. A gente vê hoje em dia tanta violência, tanto perigo, sai na rua, é assaltado, tem problema de assalto na rua, é roubo, é isso, é falta de segurança, vê pessoas agindo de maneira desonesta com as outras, mas isso sempre existiu. É só você folhear a Bíblia que você vê que a maldade do ser humano está presente há anos. Pelo menos esse livro aqui foi escrito há mais ou menos 650 anos antes de Jesus. Quer dizer, então já relata isso. Quer dizer, é muito antigo a maldade do ser humano. E Deus vem trabalhando nisso também desde aquela época até hoje. Até hoje o Senhor vem fazendo valer a sua autoridade e o seu poder na vida do ser humano. É interessante que quando a gente estuda um pouquinho o livro de Abacuque, a gente vê que ele é um profeta menor, não porque ele é baixinho, né? Não tem nada a ver em relação à altura física dele, fala-se profeta menor porque a quantidade de conteúdo produzido não é muito, por isso que é chamado assim, mas a gente vê a intensidade que ele fala também. E o bacana de tudo isso é que ele foi um profeta contemporâneo com Jeremias, Sofonias, Obadias e Ezequiel. Todos esses profetas estiveram juntos, foram contemporâneos um dos outros. E quando a gente começa a ver a história bíblica, a gente vê que Jeremias e Sofonias, eles profetizaram contra Judá, contra a maldade do povo de Deus, porque o povo estava completamente desviado dos caminhos do Senhor, estava adorando outros deuses, estava fazendo maldade, estava praticando iniquidade, e esses profetas pregavam contra isso, em relação ao povo do Senhor, como também outro profeta também, Ezequiel, e Obadias também pregava em relação ao povo de Edom, que é como se fossem primos desses daí. Quer dizer, a gente vê uma narrativa de profetas pregando contra a iniquidade do povo. Mas o interessante que a gente vê nisso daí é que eles estavam pregando, eles pregavam para o povo. Abacuque não. Abacuque tem uma característica que ele não pregou para ninguém. Quando a gente vê o livro de Abacuque, a gente vê que Abacuque é um diálogo entre o profeta e Deus. Ele não fala, você lendo o livro de Abacuque, ele não fala para o povo, ele não prega para o povo, arrependei-vos dos seus maus caminhos, é um diálogo entre ele e Deus. E quando a gente vê logo nesse diálogo,
a gente vê, ele reclama: até quando clamarei e não escutarei, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Quer dizer, ele reclama com o Senhor. Na verdade, o profeta está reclamando com Deus, está falando diretamente com o Senhor, reclamando: até quando, Senhor, essa situação vai acontecer? O povo desviado, o povo fazendo coisas erradas, a tua lei se afrouxando, e o Senhor não faz nada. Nos lembra do dia de hoje, quantas vezes, faz até uma alusão ao Salmo 73, que é aquele salmo que o Asaf, que escreveu esse salmo, ele chora ao Senhor, faz uma comparação com o ímpio. Parece que o ímpio tem uma vida melhor do que eu, que sou um cristão, mas a gente percebe que não é nada disso. Depois ele mesmo se converte a isso e repensa no que ele estava pensando. Graças a Deus que eu não me levei por esse caminho. E a gente vê que hoje em dia a gente também involuntariamente pensa assim. Quantas vezes nós já não passamos por alguma situação na nossa vida que a gente reclama: ó Senhor, até quando eu vou ter que passar por isso? Até quando essa situação vai se perdurar na minha vida? E pior, quantas vezes a gente olha para uma pessoa que nem é crente e vê a pessoa numa tranquilidade, e eu que sou o servo do Senhor, passando por tanta provação, às vezes tanta dificuldade, aí a gente pensa: Senhor, por que isso acontece comigo? Até quando? Então a gente vê que desde aquela época é assim. E Abacuque perguntava: Senhor, até quando esse povo vai ficar pecando contra ti, menosprezando a lei? A lei fica frouxa, a lei é pervertida, a lei fica impraticável, e os ímpios rindo, escarnecendo. O Senhor foi tão zeloso, o Senhor foi tão bondoso com o teu povo da aliança, e de repente acontece isso. Até quando a gente vai passar? Mas o interessante é que quando a gente vê a resposta do Senhor, a gente vê como Deus ele vai agir. Continuando nesse próprio capítulo 1, a gente vê Deus dizendo que Ele iria usar o quê? A Babilônia, o povo babilônico, os caldeus, para punir o povo de Judá, o povo de Judá. Ele ia usar os babilônicos para invadir Judá e punir o povo, levar o povo cativo. E foi isso que aconteceu. Deus usou aquele povo que era violento, um povo que massacrava seus inimigos. Na narrativa bíblica aqui a gente vê que Deus ele falou que iria realizar uma situação que todos iriam ficar maravilhados, ninguém ia entender nada. Ele ia usar a Babilônia, que na época era a nação mais poderosa, para punir o seu povo, porque ele continua no controle. E mediante a isso, a gente vê o quê? Que o poder do Senhor é tão grande que Ele usa até os inimigos da gente para poder nos punir e nos ensinar. Então, nada foge do controle do Senhor. O Senhor falou: eu sei, como se dizendo, eu sei que o meu povo está errado, o meu povo está pecando contra mim. E Ele fala que Ele diz aqui no capítulo 1, verso 6, estou levantando os babilônicos, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Então ele falou que o quê? Que iria levantar a Babilônia, e não iria levantar com carinho. Quando a gente vê a história bíblica, a gente vê que os babilônicos chegaram maltratando, fazendo cativo, matando os israelitas, quer dizer, dizimando a população em geral. E Deus falou que Ele estava no controle e Ele mesmo estava fazendo isso. Quando o profeta ouviu essa resposta do Senhor, ele se indignou. Por quê? Ele pensou: Senhor, o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus bom, um Deus que odeia o pecado. Como é que o Senhor vai usar um povo que faz tudo de errado que o Senhor manda para punir o seu povo escolhido? Mas é porque Deus ele está no controle de tudo, contrastando com o descontrole ou desequilíbrio humano.
Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer e quando Ele quer. Isso daí nos mostra, meus irmãos, que Deus, Ele usa até um inimigo, até como se fosse um ladrão, para fazer a vontade dEle e punir o seu povo. Às vezes nós não entendemos, porque passamos por tantos problemas. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Nós com o nosso senso de justiça tão pequenininho perante ao Senhor, né? Eu não mereço isso, Senhor, eu sou uma boa pessoa, eu vou na igreja todo domingo, eu escuto o pastor pregar, fico quietinho, nem falo nada, eu nem olho para o meu celular, para não ter nenhum deslize, eu não mereço isso que eu estou passando. Nosso senso de justiça falho diz isso, mas Deus, Ele conhece o nosso coração, e se for preciso Ele usar alguém para punir a gente, Ele vai usar, Ele pode usar tanto um irmão meu para me ensinar, para me orientar, para me conduzir no caminho da verdade, quando Ele pode também usar uma pessoa que nem conhece a Deus, para poder me ensinar e me corrigir, para eu pensar, falar, eu estou errado, eu tenho que me achegar mais a Deus. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Ele é soberano. É isso que a palavra dEle está mostrando aqui para a gente. Então a gente não deve jamais ficar nessa situação pensando que Deus está preso apenas àquilo que a gente pensa, apenas os nossos parâmetros de vida que a gente tem. Não, nesse livro de Abacuque aqui, nesse primeiro capítulo, ele mostra claramente: o povo está errado, o povo está pecando, está andando contra a minha vontade, e eu vou usar o pior exército do mundo para punir o meu povo, para ele se endireitar e voltar aos meus caminhos. O povo estava errado. A gente, quando lê em Deuteronômio 28, a gente vê o quê? Deus promete: se me obedecer, se seguir os meus mandamentos, vocês serão abençoados. Porém, se me desobedecerem, vocês serão o quê? Amaldiçoados e penalizados. Deus já falou isso lá atrás em Deuteronômio. O povo se esquece, Os profetas, eles quando iam falar com o povo, eles relembravam da sua aliança com Deus lá de Deuteronômio. Vocês estão fora da aliança, vocês estão descumprindo aquilo que Deus fez. Mesma coisa com a gente, né? Lembra quando você levantou a mão, aceitou Jesus como Salvador, passou pelo batistério, fez uma confissão pública que prometo seguir a Jesus todos os dias da minha vida? Tem que ser de coração. Então, será que a gente esquecemos disso? Infelizmente, é o papel do inimigo, nos leva a esquecer disso. Aquele dia maravilhoso, que com certeza é maravilhoso, que pelo menos eu passei por isso, que eu não nasci numa família cristã, que eu encontrei Jesus, deu aquele impacto no meu coração, louvado seja Deus, e levantei a mão, aceitei o Senhor Jesus, e alguns meses depois, o pastor estava lá me batizando, no batistério da igreja. Então, creio que cada um daqui dos irmãos também teve essa experiência, passou por isso. Se não passou, com certeza um dia passará, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas é um compromisso que a gente faz com Deus também. O pastor pergunta, lembra? Promete fulano de tal, promete seguir Jesus Cristo todos os dias. Eu prometo. Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batiza a pessoa submerge e emerge. Quer dizer, o batismo foi feito, o compromisso que nós fizemos com Deus. Então, ali quem está é a igreja, o pastor, Deus, todos ali de testemunha. É um compromisso que nós assumimos publicamente, igual aquele povo de Deuteronômio lá com Moisés, assumiram o compromisso de uma aliança com Deus e agora quebraram aquela aliança, estavam pecando. É a mesma coisa que a gente faz, é a mesma coisa que eu faço se eu estiver na rua, me chatear com alguém, querer brigar com alguém, cometer alguma coisa que vá contra a palavra do Senhor. Eu estou quebrando também essa aliança que eu fiz com o Senhor. A aliança é eterna. A gente quando fala, lembra, nos encontros de casais, que a gente fala que pega a aliança, né, que a gente tem no dedo, né, geralmente os casados, os noivos têm, tira a aliança, olha ela aqui, a gente não sabe onde ela começa nem ela termina. Por quê? É direto,
Assim a aliança de Deus com a gente, ela é eterna. Jesus, lembra no domingo passado que nós ministramos a ceia do Senhor? Jesus falou o quê? Essa é a nova aliança que eu faço com vocês. É o meu pacto, é a minha aliança que eu faço com vocês aqui agora. Nós temos uma aliança, eu e você. Você me segue, você me serve, e eu sou o teu Deus, vou te abençoar. Essa é a aliança que nós temos com o Senhor. E por vezes nós quebramos isso, nós por negligência, por descontrole, por inobservância, a gente quebra isso. E Deus age da maneira que Ele quer. Aí vem o sofrimento, vem a tristeza, vem a decepção, vem tanta coisa que às vezes nós não entendemos. Ai, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. Deus olha assim, meu filho, olha para você mesmo. Então é necessário que a gente entenda realmente como Deus ele controla o seu povo. E quando eu falo meu povo, aqui era o povo de Judá, e hoje em dia a gente traz para a nossa vida aqui a igreja de Cristo. É o mesmo Deus, um dos atributos do Senhor é imutabilidade. Deus não muda, Ele é o mesmo. Eu mudo, infelizmente. Por isso que Deus fala, não confia no homem, porque o homem é falho e é fraco. Eu, infelizmente, mudo. Agora, Deus, Ele é imutável. Então, o mesmo Deus que falou aqui para Abacuque, é o mesmo Deus que age aqui na nossa vida hoje em dia, em pleno 2023. Né? Aqui, mais de 3.000 anos, se bobear 3.500, quase 4.000 anos atrás. E Ele continua agindo e atuando da mesma maneira. Quando o profeta viu o que iria acontecer, ele questionou a Deus: Senhor, esse povo é extremamente violento, e Deus falou que eles iam agir com violência. Quando a gente vê a narrativa bíblica, eles não invadiram Judá e, por favor, vocês querem ser dominados por nós? Vocês querem ser feitos escravos por nós? A gente oferece um salário de X em 13º, benefício social. Não tinha nada disso. É escravo, apanhar, morrer e pronto. Ainda matavam rindo, era isso que eles faziam. Tem até um rei também, um rei desobedeceu a eles cegaram, arrancaram os olhos do rei, para poder fazer de cativo também. Eles agiam dessa maneira, com quem eles escravizavam. E o profeta falou: Senhor, como o Senhor vai permitir que esse povo nos escravize? Mas Deus falou: eu estou no controle. E estou tanto no controle, quando a gente continua vendo aqui, depois dessa queixa de Abacuque, a partir do capítulo 2, Deus fala: eles são violentos, eles são arrogantes, mas vão ser punidos também por mim, porque eles não me obedecem e não fazem minha vontade. Olha que interessante, o povo de Deus está aqui, descumpre a vontade de Deus, faz tudo ao contrário que o Senhor determina. O Senhor usa um povo que não conhece a Deus, que faz tudo ao contrário que Deus faz, para punir o seu povo. Mas esse povo que vai punir o seu povo, também será punido pelo Senhor. Obrigado, meu filho. Também será punido por Deus por isso, para que a glória e a honra do Senhor seja sempre manifestada em qualquer ocasião. Isso é muito importante, meus irmãos, para a gente observar que Deus está no controle total. Ele fala, no capítulo 2, ele fala que Ele vai punir aquela questão do povo que está sendo subjugado pelos dominadores. Quando Abacuque reclama disso, o Senhor fala: mas o seu povo vai ser subjugado por esse pessoal violento, o pessoal não vai ter como viver. O que o profeta falou? O que Deus falou para o profeta? Aquela frase, aquela parte da palavra de Deus que muitos de nós conhecem, Abacuque capítulo 2, verso 4, veja o arrogante, a sua alma não é correta, né? O arrogante, a alma não é correta, mas o justo viverá pela fé.
Lembra disso? Tantas vezes o justo é falado, vai viver pela fé, é citado na própria Bíblia. Quantas vezes o apóstolo Paulo, ele fala isso em Romanos 1,17, ele fala o quê? Que, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, até o apóstolo Paulo, conhecedor da palavra do Senhor, ele cita isso. O justo vai viver pela fé, não pela maldade, não pela malignidade, vai ver o quê? Pela fé que ele tem no Senhor. E isso serve para nós também. Quantas vezes nós estamos passando por problemas, a humanidade passou alguns anos atrás pela Covid, né? Foi uma loucura. A gente, puxa, o que vai acontecer? Será que a gente vai conseguir sair dessa? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou morrer? Será que eu vou ficar no hospital internado? Todo mundo tinha medo, ninguém queria sair de casa, né? Tinha medo até de falar pelo telefone, né? Como se o vírus fosse passar pelo telefone, na linha telefônica e tudo. Mas por quê? Momentos tenebrosos que a humanidade passou. Mas o que o Senhor dizendo? O justo viverá pela fé. Pela fé nós estamos aqui. Não morremos, graças ao Senhor. Estamos aqui vivos, com saúde, conseguimos passar por essa problemática toda. Mas com certeza muitos daqui, inclusive eu, tive parentes da família que faleceram por causa de Covid. Então, foi uma coisa que preocupou, mas pela fé nós estamos vivendo, em todos os aspectos. E é isso que o apóstolo Paulo, ele cita aqui na carta ao Romano. Ele também fala em Gálatas 3,11, isso, justo virá pela fé. Em Hebreus 10,38 também fala isso, que o justo vai viver pela fé. Então, a gente vendo essa passagem de Abacuque, a gente entende que Deus, ele é justo e misericordioso, mesmo quando o seu povo não compreende seus caminhos. Então, mesmo quando eu, sendo servo do Senhor, não entendo o que eu tenho que fazer como servo de Deus, Ele é misericordioso comigo. Agora, como Ele vai atuar de justiça comigo já é outra situação. Mas Ele é misericordioso comigo. Ele poderia fazer, você está errado. Quantas pessoas nós não vemos assim? Às vezes, eu estou na igreja, mas estou indo para a igreja só por ir. Eu falo isso muito com os jovens, né? Tem pessoas, tem jovens às vezes que vão para a igreja porque não tem um outro programa, não tem uma outra coisa para fazer, então eu vou para a igreja para agradar minha mãe, vou para a igreja para agradar meu pai, mas quando acaba, Deus conhece teu coração. A palavra do Senhor fala que Ele conhece. Na realidade, Deus já sabe até o que eu vou pensar. Ele conhece. A palavra do Senhor no Salmo 139 nos diz que Deus conhece a nós mais do que nós mesmos. Então, não adianta, a gente não consegue enganar a Deus em nenhuma hipótese. E eu falo para eles, a gente vem conversando, não é assim, a gente tenta orientar, mas por quê? Porque Deus, Ele usa de misericórdia mesmo quando eu estou errado. E é o que Ele fez com esse povo aqui. O povo estava errado, o povo estava completamente fora do caminho do Senhor, e Ele usou de misericórdia, mas aplicando o quê? A sua justiça. Entendeu? A gente observa também que a perversidade, no final, ela vai ser punida, porque os caldeus, que eram os babilônicos, eles iam usar de violência, mas eles iriam ser punidos também pelo Senhor. A gente observa aqui no capítulo 2, os ais, né? São 6 ais que diz aqui, ó. Ai daquele que acumula o que não é seu, isso é para o povo caldeu. Ai daquele que enche os bens saqueados, até quando será assim? Quer dizer, o Senhor falando que eles vão fazer isso, mas ai deles, porque não adianta, meus irmãos. É por isso que o mundo aí fora não entende. A justiça, para ser feita por completa, ela tem que ser baseada na vontade do Senhor. É por isso que no mundo que a gente vive, muitos até ficam chateados, né? Os irmãos que são formados em direito, né? Não fiquem chateados comigo, por favor, mas
no mundo não tem justiça. A justiça do homem é falha. É falha. Não adianta. Quem aqui é capaz de dizer que não, realmente a justiça do homem ela é correta? Não é, ela é falha. Quem daqui não passou por um problema na sua vida e se sentiu injustiçado, mesmo tendo que recorrer à justiça, os tribunais de justiça? Por quê? Porque nós somos homens, nós somos fracos, falhos. A verdadeira justiça, ela vem de quem? Do Senhor. Essa é a verdadeira justiça, não aquela que é oriunda do homem. Então o Senhor fala aqui, ai deles, ele continua, ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, para pôr seu ninho no alto, a fim de se livrar as garras da calamidade. Abacuque 2:9, quer dizer, adquire para sua casa lucros criminosos. Olha que bacana, né? Quantas vezes, né, o comerciante desonesto, né, adquire para sua casa coisas que foram oriundas de lucros criminosos, lucros que subjugaram, que foram feitos de uma maneira desonesta na sua vida. Tudo isso Deus está falando, entendeu? E a gente pode aplicar perfeitamente na nossa vida hoje em dia, mesmo isso aqui tendo sido dito pelo profeta há anos e anos atrás das nossas vidas. Ainda continuando no verso 12, ai daquele que edifica a cidade com sangue e alicerça com a maldade. Quer dizer, está se referindo a eles, essa maldade do povo caldeu. E por aí vai, e o Senhor vai dando tanta orientação. No final, um dos últimos ai, que ele diz assim, no verso 19, ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta, por acaso pode o ídolo ensinar? Quer dizer, está pregando contra a idolatria. Eles eram extremamente idólatras, adoradores de deuses, faziam estátuas, imagens para adorar. Quer dizer, o Senhor está dizendo o quê? Eu vou usar esse povo todo errado aqui para punir o meu povo que também está errado, mas só que eu também vou punir esse povo que vai ser feito de instrumento de justiça contra os meus escolhidos. Por quê? Porque ambos estão errados, tanto o meu povo quanto esse povo aqui. Então, a gente entende o que a partir disso? Que Deus, Ele está no controle total e Ele não deixa passar nada desapercebido, nada. Com Deus não tem barganha, com Deus não tem jeitinho, com Deus não tem nada disso. Se você está certo, está certo. Se você não está certo, não está certo. É que nem aquela história que a gente conversa. A nossa aula de EBD é bem interativa, né? Os pais dos jovens aí pode eles conversar com eles, que a gente tem algumas coreografias. Hoje mesmo fiz uma coreografia de rastejar lá na sala, aquelas coisas todas, para eles assimilarem bem. E uma das coisas que a gente falou foi do muro. Não sei o que estão aqui, devem lembrar. Tem o lado esquerdo e o lado direito. Lado de Deus, lado do que não é de Deus. E o meio? O meio também não é de Deus. Então o inimigo está feliz da vida se você ficar no meio termo, porque o muro não pertence a Deus também. A palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Passando disso é o quê? Procedência maligna. Então não tem, por Deus não tem essa questão de barganhar, de negociar. É sempre ou é ou não é. Mediante a isso, a gente vê que o Senhor controla seu povo, e é o que o profeta aqui vem dizendo. E posteriormente, quando Abacuque ele entende e Deus manda ele colocar na cidade os cartazes dizendo o que iria acontecer, né, porque realmente Deus fala que isso iria acontecer e aconteceu. A Judá foi invadida pelos babilônicos e o povo foi feito de cativo. Ele entende e no final ele escreve a oração dele, que é tão conhecida por todos nós, a oração de Abacuque, que está no capítulo 3, a partir do verso 17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto das videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força
Ele fará os meus pés como da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ao regente de música para instrumentos de cordas. Quer dizer, ele fala o quê? Que ainda que falte tudo, ainda que esteja tudo perdido, ainda que eu veja para o campo, em qualquer situação, e não veja solução para nada, mesmo assim, Deus está no controle, e Ele continua no controle sempre da nossa vida. E é importante a gente observar sempre isso, por pior que seja, essa última parte aqui que ele fala de ministração de instrumento de cordas, porque antigamente não existia papel, não existia Bíblia, não existia meios de comunicações tão eficazes como hoje, então era transmitido oralmente, a gente fala de transmissão oral, era falado de um para o outro, e uma das melhores maneiras de fazer a transmissão oral é o quê? Os músicos aí sabem, é cantando, né? Quando você grava uma musiquinha de alguma coisa, você até sabe, né? Leia a Bíblia e faça a oração. Lembra? As crianças, uma coisa que na nossa cabeça, os livros bíblicos, Gênesis, Êxodo, né? Os livros bíblicos a gente grava, quer dizer, é muito mais fácil a gente gravar assim, cantando, do que só falando. Então, essa parte de Abacuque, ele era cantado nos saltérios ali, a sua oração, para poder o pessoal se lembrar que, por mais adversidade, por pior que seja o momento que você está passando, Deus, Ele está no controle de tudo, tudo, nada passa desapercebido por Ele. E a grande questão é, nós como servo de Deus, a gente tem que sempre se preocupar com o quê? Se realmente eu estou fazendo a vontade do Senhor, se realmente eu estou cumprindo aquele compromisso que eu fiz com Deus, uns alguns anos atrás, outros há um ano atrás, alguns meses, lá quando eu aceitei Jesus, quando eu me batizei, se realmente eu estou cumprindo isso, se eu estou sendo ali digno de ser chamado de servo do Senhor, porque se eu não estiver cumprindo, o Senhor, com a sua soberania, Ele pode muito bem usar de qualquer meio para me corrigir. E as pessoas pensam que não, mas Deus faz. Lembra? Alguém daqui lembra? Eu passei muito por isso. Quando mamãe batia na gente, era terrível. Lembra? Quando eu apanhava, eu pedia, eu não era nem crente, né? Mas o Senhor já sabia do meu coração. Eu pedia, ai Deus, eu quero crescer logo para não apanhar mais da minha mãe, que eu não aguento. Eu apanhava muito, eu fazia muita arte também quando era criança, né? Ainda bem que depois que eu cresci eu parei, está aí minha esposa vai dizer que agora eu sou calminho, tranquilo, entendeu? Mas quando eu era menino, eu fazia muita coisa errada, e meu pai que nunca me bateu, graças a Deus, mas minha mãe, ela batia por ela e pelo meu pai, quer dizer, eu apanhava muito, e com certeza os irmãos aqui, né, devem ter, nem que seja um puxãozinho de orelha, devem ter levado, nossos pais fazem isso com a gente, e Deus também, Ele usa quem Ele quer para poder repreender a gente, falar, olha meu filho, a palavra do Senhor diz que Deus repreende a quem? A quem Ele ama. Então, na realidade, é um privilégio a gente ser repreendido pelo Senhor, é um privilégio a gente ser ali, Deus repreender e corrigir a gente, é uma prova que Deus nos ama. Já pensou, se eu estivesse fazendo minhas malcriações que eu fazia na minha vida e minha mãe não me repreendesse, como é que eu ia ser? Que adulto que eu seria hoje? Né? Foi necessário minha mãe agir com a sabedoria aí de Deus aí na minha vida para que eu trilhasse no caminho certo, e essa é a função dos pais, né? Qual pai que quer ver seu filho trilhando por um caminho errado? Nenhum, não existe isso, um pai que deseja ver seu filho trilhando o caminho errado. E como a gente faz? Por vezes usa a disciplina, usa a repreensão, isso é bíblico, é verdade, não tem nenhum problema nisso. Agora, não, Deus ele não pode fazer isso, porque Ele é Deus, não, Ele pode, Ele tanto pode como Ele tem direito, porque Ele é o Criador e autor e consumador de todas as coisas. A gente com o nosso orgulho, com o nosso melindrar, que por vezes
Não, Deus não ia fazer isso. Faz sim. E glória a Deus quando Ele repreende a gente, porque é sinal que Ele nos ama e que Ele está ali agindo para nos corrigir. Porque se não fosse assim, a gente ia continuar perdido, cada vez mais indo para o inferno. Infelizmente, a verdade é essa. Então, meus amados, isso tudo daí vislumbra o quê? Que eu falei desde o início, o controle do Senhor em contraste com o desequilíbrio humano. Entendeu? Desequilíbrio humano por quê? Porque nosso coração é ruim, nós somos inclinados para o mal, a palavra de Deus é bem clara em relação a isso. Então, nada que procede da gente é 100% bom, nada. Nada que procede da gente é 100% bom. Então, Deus, Ele controla isso daí, Ele tem um controle total sobre nossa vida, contrastando com o nosso descontrole ou desequilíbrio como pessoa. E glória a Deus por isso, porque se não fosse isso, com certeza nós estaríamos aonde nessa hora? Estaríamos perdidos, estaríamos longe do caminho do Senhor e não estaríamos aqui louvando a Deus e procurando servir com sabedoria e com excelência. Amém? Que essa palavra, que os irmãos reflitam nessa palavra, no livro de Abacuque. É um livro tranquilo, né, que a gente falava no seminário, é rapidinho de ler, 3 capítulos só, você lê em 10 minutos, você passa a vista assim, vê 3 capítulozinhos, é rapidinho que a gente lê, mas que os irmãos leiam, medite e vejam a glória do Senhor, o poder desse Deus, a majestade e o controle dele na vida do povo de Judá. E entendam que esse mesmo controle que ele tinha com o povo de Judá, ele exerce até hoje na sua igreja, na minha vida, na sua vida e na vida de qualquer um. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, te louvamos mais uma vez, Pai, por esse aprendizado da Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que não somos merecedores, somos pecadores e falhos, mas somos alvo do Teu amor e da Tua misericórdia. Muito obrigado mais uma vez por o Senhor falar aos nossos corações e te pedimos que o Senhor nos leve para os nossos lares debaixo da Sua santa e maravilhosa paz, Pai. Perdoa nossos erros e continue falando aos nossos corações nesse pós-lúdio que irá iniciar agora. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Segundo domingo de dezembro é celebrado o Dia da Bíblia, e isso desde 2001. Um projeto de lei de um deputado federal do Rio de Janeiro chamado Heber Silva, por curiosidade, pastor batista. Então, a gente tem visto a Bíblia ser usada e maltratada de várias formas, né? Em nome dela tem se feito muitas coisas erradas, mas a gente sabe o valor da Bíblia, o valor da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então foi sugerida essa canção para que a gente se lembre de guardar a palavra de Deus no nosso coração. A tua palavra esconde, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei.
Meus dons e talentos são pra te servir. Meus bens preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus bens preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Boa semana, Deus abençoe grandemente.